O podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto em Guimarães. Uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com Manuel Machado. Vamos lá. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Obrigada por aceitar fazer parte desta narrativa que vai ficar para a memória do futuro e que conta a história do desporto em Guimarães. A sua presença era inevitável, até porque pela via do desporto é um dos guimaranenses que tem ou um dos que tem mais reconhecimento mediático, diria mesmo. Por toda a sua vida ligada ao desporto, e já vamos passar pelos diferentes passos que são vários, mas gostava de lhe pedir a si a opinião, ou no fundo, que retrato nos pode dar da sua cidade de Guimarães no que diz respeito ao desporto? Como é que vê a sua cidade e o desporto? Olá, bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar convosco e poder deixar ficar alguma coisa que fique como registro para o futuro. Exatamente. E que de alguma maneira também ilustre um bocadinho aquilo que foram o conjunto de transformações que ao longo das décadas foram acontecendo aqui na nossa cidade, no nosso meio urbano e na sua periferia. E por isso, quando me pergunta como é que isto, é evidente que o desporto em Guimarães sempre teve uma presença relativamente marcante, teve os seus altos e baixos, como é natural também em qualquer processo, e de um desporto completamente amador nas várias modalidades, mesmo naquilo que diz respeito e por contraponto ao tal futebol indústria, que é sempre a modalidade rainha, não é? Mas esse princípio mais amador também se foi perdendo ao longo das décadas, não é? Estava a tentar dizer. Exatamente. Pronto, até o futebol da época de 70, 80, que foi quando eu comecei a ter contacto de uma forma mais constante com as várias modalidades, até o futebol, que tinha um determinado perfil, se alterou para chegar àquilo que é a realidade que hoje vivemos, não é? E por isso no passado tudo era feito com muito boa vontade, com muita participação, vou usar uma palavra que não gosto muito, pouco interesseira. Havia mais coração? Havia muito nessa mais. Época? Era mesmo por aquilo que a palavra carolice normalmente traduz, não é? Sim. E por isso era com a boa vontade, com a participação de amigos, que as coisas se iam realizando. Aquilo que é o profissionalismo era um horizonte que estava a décadas de distância. E por isso tudo funcionava com base nessa boa vontade, nessa disponibilidade das pessoas para entre si conseguirem, em projetos comuns, não é? Fazer alguma coisa. Por isso o desporto sempre teve corpo, sempre teve de facto uma expressão muito grande ao nível da cidade, em modalidades que hoje estão, e ainda bem, de alguma maneira a reaparecer com mais força, como o handball, o voleibol, o basquete não havia, de facto, não tinha uma presença tão igual a essas duas, mas ao nível do voleibol e do handball havia de facto um corpo e uma multiplicação de clubes a jogar num espaço relativamente curto, de algum relevo, não é? Muito contribuiu também o desporto corporativo, não? Para que tivesse sido o handball e o voleibol alguma daquelas modalidades a sobressaírem, além do futebol, digo eu, porque havia um tipo de apoios que essas empresas poderiam dar. Muito bem. Aliás, mesmo a gente tem sempre que fazer aqui um transfer para o futebol. Mesmo o futebol dependia muito daquilo que acabou de dizer, não é? O futebol que hoje conhecemos, não é, estruturado e profissionalizado em todos os patamares, não era sequer, como lhe disse, horizonte que se adivinhasse. E por isso também no futebol essa participação do tecido industrial, enfim, na colaboração para que os orçamentos tivessem o suporte necessário para que houvesse uma prestação com alguma dignidade, acontecia. As coisas foram sempre assim, até sensivelmente o final da década de 80, 90, por força de uma gestão, também ela diferenciada pelas anteriores no nosso clube. Mas as modalidades dependiam fundamentalmente, de facto, daquilo que eu lhe disse, de boa vontade,
e de algumas ajudas, não é? Falámos há pouco da Coelima, não é? Havia as empresas que também tinham os seus CCDs, os seus núcleos culturais e desportivos, e que também suportavam e de alguma maneira promoviam e davam possibilidade da prática desportiva a muita gente, quer das próprias empresas, quer vindos de fora, para dar-lhe um corpo mais redondo, digamos assim, àquilo que era, porque a competição aparece sempre e o objetivo ganhar é uma constante também, e por isso também as empresas muitas vezes iam e conseguiam de alguma maneira reequilibrar, digamos, os seus quadros de atletas com alguns elementos vindos do exterior. E ainda bem que nos fala de diferentes modalidades, porque não é de conhecimento, pelo menos tão mediático, mas quem está dentro da área do desporto, sobretudo noutras modalidades e em cidades, não digo menores, mas que têm menos atenção do que a capital, por exemplo, do país, hão de saber disso, mas a maioria não sabe que o seu percurso se inicia com o handball, antes mesmo do futebol. E não sabem, porque, enfim, a sua carreira é de grande prestígio, é muito conhecida, sobretudo pelo futebol. Como é que entra o handball na sua vida? Com que idade? Como é que tudo começa? Muito cedo. Eu sempre habitei na periferia da cidade, hoje é cidade, mas naquela altura havia de facto ali um quilómetro e meio. Sim. Que na altura já se tornava longe, não é? Já era longe. Os transportes também não como hoje. Já era uma zona agrícola, digamos, embora estivesse mesmo na fronteira daquilo que é o núcleo urbano vimaranense. Sim. E por força de alguns mais velhos, não é? Colegas um pouquinho, com 4, 5 anos mais, que jogavam, os mais novos foram sendo arrastados para o handball e por isso foi daí que veio, e foi num clube que hoje até nem tem prática desportiva, embora continue a existir, que se chama CAR, Círculo de Arte e Recreio, que eu iniciei essa prática por força dessa vizinhança que me foi arrastando, a minha e a outros, para essa prática, e por isso, aí tendo começado, depois joguei também quase em todos os clubes da cidade, não é? E por isso o handball, digamos que foi a minha grande escola, o meu grande ímã, no que diz respeito à atração pelo desporto, que acabou por, de uma maneira geral, ser o meu percurso de vida em termos profissionais, como é óbvio. Então, como atleta, é no handball que tem experiência, no futebol já entra como treinador, é isso? Não, pronto, até uma circunstância. Eu no handball fui atleta, aos 17 anos fui para o Porto fazer educação física, e já nessa altura ia colaborando com um técnico, que é um técnico de referência, ele está aí até dessas caricaturas, que era o Almor Vaz. Fui ajudando, e quando acabei a minha formação académica, comecei a minha carreira de treinador também no handball. E é por força de algum trabalho com algum resultado positivo que estava fazendo no handball, que em 80, quando António Pimenta Machado assume a presidência pela primeira vez do Vitória de Guimarães e tem a intenção de, ao nível do quadro da academia, da formação, fazer alguma coisa que acrescentasse, ou seja, convidando alguém com formação académica para complementar os técnicos que lá tinha, que procuraram à volta quem é que anda por aí, que tenha formação, que tenha, pronto, como coincidiu com algum resultado positivo que estava acontecendo no Francisco Landa sobre a minha direção técnica, alguém que conhecia a minha pessoa e também a pessoa do então presidente, me pôs em contacto com ele, e foi por aí que eu entrei no futebol como preparador físico do setor de formação do Vitória. Mas antes de entrarmos no futebol, eu acho que não podemos deixar de partilhar aqui nesta mesa aquilo que falávamos antes mesmo das câmaras se ligarem. A sua dedicação ao handball foi tão grande, e durante um bom período de tempo, e a questão de falar do coração e de como antes falava, faziam todas as coisas com mais amadorismo, a coincidência de, num sorteio, ter saído a Coelima e o o Francisco de Holanda, exato, que hoje chamamos com algum carinho de Chico Handball, Francisco de Holanda, iriam disputar um jogo, ambas as equipas, e o professor era treinador de ambas. Como é que se resolveu? Resolvi delegando, ficando com o mais fraco, porque a Coelima jogava numa divisão inferior, o Francisco Holanda jogava na primeira divisão, ficando eu a dirigir tecnicamente o clube mais fraco, que era a Coelima, nessa altura, jogava na segunda divisão. E deleguei num atleta que era também
e acabou por ser também um bom treinador. Inclusive ganhou um campeonato nacional, o Alfredo Xavier, a direção da equipe do Francisco Landa. Mas nessa altura isto também traduz um pouco o espírito que se vivia. Exato, é por isso que eu acho que é bonito se contar aqui também. Hoje seria impossível fazer tal coisa. Claro. Naquela altura as coisas eram como já atrás referimos, não é? Havia de facto um contexto de clima bem diferenciado por relação com o que hoje se vive e por isso essas coisas resolviam-se com... Em que década aconteceu esse... Estamos a falar de quê? De anos 80? Final da década de 70, princípio de 80. Início de 80. Princípio de 80. Não, é porque é giro também conseguirmos trazer essas referências para aqui, não é? Uma vez que estamos a tentar também de alguma forma construir aqui uma narrativa. Vou-lhe pedir a sua opinião para o seguinte. Porquê é que acredita que é o handball uma das modalidades que também com mais força se conseguiu estabelecer em Guimarães além do futebol? Acha que tem a ver com essa tradição que falámos até agora, de vir já com o apoio corporativo? Não só por aí, não é? A modalidade estava aqui bem implementada, até por força daquilo que acontecia num passado. O passado teve muitos defeitos, estou a falar em termos políticos, antes de 74 e daí para a frente, não é? Mas tinha algumas coisas boas, e uma das coisas boas que existia nesse tempo em que fiz a minha formação académica ao nível daquilo que é hoje a secundária Martins Sarmento, na altura era o liceu, o desporto escolar estava muito bem estruturado. Já estava? Estava, nessa altura. Por comparação, eu fui professor durante quase 30 anos do ensino secundário. Chegou a lecionar em Guimarães? Sim, em 13 escolas de Guimarães, no Liceu, na João de Meira e também na Escola da Veiga, que são 3 escolas diferentes. Mas estive muitos anos aqui mesmo ao lado, em Joane, onde depois efetivei e estive quase 20 anos e onde acabei também a minha prestação. Eu só fiquei surpreendida quando disse que já estava bem estabelecida a disciplina, porque já tive aqui outras conversas de também professores de Educação Física que se queixavam inclusive de que a aula ainda era chamada de ginástica. Tal era a pouca importância que se dava ainda à disciplina e, portanto, ter esta sua opinião de como as coisas já estavam mais sérias e mais bem implementadas é também positivo. Mas pronto, o handball sempre teve tradição aqui e o vôlei também alguma. Claro. O handball teve, de facto, durante décadas, pavilhão cheio, né? Era muito interessante assistir-se a um jogo. Só havia um pavilhão na altura, que ainda hoje existe, que era o pavilhão da Inatel. Sim. E de facto estava lotado cada vez que se jogava. Eu estava-lhe a dizer que havia uma grande rivalidade por força da boa organização do desporto escolar. Já nessa altura, o handball, já ao nível académico, tinha uma grande expressão. E era de facto da escola que vinham a maior parte dos atletas que depois iam para o Vitória, para o Francisco Landa, para a Coelima, para o Fermentões, para o Académico de Guimarães, enfim, para um conjunto... O facto de haverem várias equipas também contribuiu para a tradição. Pronto, havia uma certa solidez. Infelizmente, mais à frente, houve alguma retração, por força daquilo que também mudou e que a cidade e os seus clubes não conseguiram em muitos momentos acompanhar, não é? Estamos a falar da transformação daquilo que já referíamos como um desporto amador, enfim, de uma certa carolice. Os de futebol precisam de começou a apagar-se, não é? Começou a apagar-se mesmo ao nível das modalidades amadoras e a capacidade de resposta local não foi, enfim, não esteve ao nível daquilo que se fazia noutras. Estou-me a lembrar, por exemplo, do grande boom que o ABC de Braga teve ao nível do handball, por exemplo, sim. E em Guimarães não houve capacidade de acompanhamento, digamos, só como exemplo, não é? Claro. E por isso as coisas quebraram um bocadinho, mesmo ao nível do Vitória, que é sempre o clube de referência da nossa cidade, houve até a liquidação de várias modalidades que tinham passado de referência, com resultados muito interessantes, nomeadamente o vôlei feminino. Infelizmente perdeu-se ali uma geração Fermentões, Chavias, do bastante. Atletas. Mas pronto, as coisas são assim, são dinâmicas e tem, como disse... Mas é engraçado falar do Vitória, porque realmente, por algumas conversas que fui tendo também aqui neste espaço, percebi que as modalidades que existem no Vitória nunca surgiram propriamente por iniciativa do Vitória.
Há sempre alguém que as fomenta, não é? Não é? Vem sempre de clubes exteriores, como o basquetebol, por exemplo. Por exemplo, o Dr. Lourenço é um grande impulsionador. Sim, de Emílio Rei também. O Aníbal, ao nível de voleibol, também pôs a modalidade, ou repôs a modalidade em funcionamento, e por isso há sempre alguém que vem e que dinamiza, e que catalisa, e que faz com que as coisas... E faz parte, não é um defeito do Vitória, é assim, não é? É assim que as coisas vão acontecendo, assim. Claro. Porque, pronto, o Vitória também não tem uma cara única, não é? Transformou-se ao longo dos tempos. Sim, isso é benéfico. A visão que cada um dos gestores e das administrações que foram passando também é diferenciada e politicamente administrou de forma, ou foram administrando de formas diversas, enfim, umas mais positivas, outras menos, essas várias modalidades. Na sua vida, o que mais o marcou em termos de emoções e o que acha que mais mexeu consigo até de uma forma positiva, o handball ou o futebol? É assim, eu tenho, em relação ao desporto de uma maneira geral e de uma forma muito transversal, um sentimento de grande gratidão. Quando olho para os clubes que servi ou para as modalidades em que de alguma forma tive a possibilidade de exercer alguma ação, é sempre esse que vem de mim. A minha vida resultou muito do que elas me deram. Os esportes coletivos são uma escola de ensinamentos riquíssima. Valores, não? Muito mais do que qualquer outra modalidade, o facto do trabalho e do objetivo comum dá-nos. Trabalha-se o ser humano, outras coisas de facto, que depois não é? servem para a nossa vida toda. Exploramos todas as nossas potencialidades. E por isso não há aqui uma diferenciação da minha parte relativamente, digamos, um obrigado maior ao handball ou ao vôlei, que também joguei, por relação com aquilo que o futebol me veio a dar à frente. Acho que os desportos coletivos têm muita coisa em comum. Eu não tinha nenhuma relação particular com o futebol. Okay. Joguei futebol popular, o Vitória naquela altura em que eu era miúdo, jovem, adolescente, fazia todas as primaveras, verão, final da época, uns torneios populares de captação, era o que havia na altura, e foi nesses que eu participei. Nem estava no meu horizonte qualquer tipo de objetivo que me levasse para a modalidade. Foi mesmo a circunstância que já relatei atrás. Sim. Até estava ainda no ensino, não é? Estava no ensino e estava no handball e continuei. Eu trabalhei em paralelo durante 30 anos. Handball, futebol e escola? Não. E dar aulas, não? Escola e handball. Ok. E já alguma coisa ao nível do futebol. E posteriormente mantive a minha atividade enquanto docente e enquanto treinador de futebol. E muitos anos, e vou-lhe dizer, olha, ganhei um campeonato no FAF a dar aulas, ganhei 2 campeonatos no Moreirense, um de segunda B e um de segunda Liga, a dar aulas. Mantive o Moreirense na segunda divisão, na primeira divisão, pela primeira vez no seu historial, a dar aulas. Vim para o Vitória em 2004-2005 como treinador principal a dar aulas, e só quando fui para a Madeira em 2005-2006 é que abandonei o ensino. Por isso, ao longo da minha... É uma questão de capacidade de trabalho. Eu li um pouco sobre a sua vida, não percebi que tinham sido tantos anos ligado ao ensino. Pensei mesmo que quando entra nestes clubes de futebol mais reconhecidos, vamos dizer assim, que tivesse forçosamente que ter abandonado o ensino. E é engraçado fazer aqui essa referência aos horizontes daquilo que as pessoas pensam sobre o mundo do futebol. Estive ligado ao ensino de 76, quando comecei a trabalhar, até 2004. E estive ligado ao futebol de 80 até ontem. Até ontem? É uma forma de dizer, claro. Há 2 Pensei anos que não nos ia trabalho. revelar aqui em direto algo. E por isso nada impediu. Agora, o que é preciso é ter alguma disponibilidade e alguma capacidade de trabalho e de sacrifício, porque eu também, sendo de Guimarães, resido em Matosinhos há décadas, não é? Madeira também, não é? Madeira também, mas a estrada, no tempo que eu estou a tentar referir, não tinha nada a ver com a estrada que é hoje. Hoje é meia hora a gente chega ao Porto. Naquela altura era preciso 2 horas. Ou então sair de madrugada para, em vez de 2, demorar 1 hora e meia. E o que é que o levava a esse
Eu vou dizer sacrifício, ainda que seja algo positivo na sua vida, mas não deixa de ser uma entrega maior. Cumprir todos esses horários e dispor todo esse tempo para tarefas que têm muito que ver com só trabalho, não é? Mas no seu caso não, também o preenchia a nível pessoal e emocionalmente. Mas o que o leva a essa entrega maior nesses horários? O desporto foi sempre, já o disse atrás, e é por isso que essa sensação e essa necessidade de agradecer em termos exteriores, mas que está muito dentro de mim, é uma permanente, porque me deu tudo. Deu-me tudo porque também houve da minha parte essa capacidade de ir buscá-las, não é? De me levantar às 6h30 da manhã e chegar a casa à meia-noite. E no dia seguinte voltar a levantar às 6h30 da manhã. Percebe? Como é que se organiza uma família assim? Durante muitos anos. E por isso não nasci rico, não é? Como é evidente, de uma família normal, chamadas famílias remediadas da altura. Da altura e de hoje. Pronto. E por isso tive que trabalhar para, enfim, organizar a minha vida. E quando me perguntam o que é que, fundamentalmente, a necessidade de organizar a minha vida. Gostava do que fazia e organizar a sua vida. Claro. Nunca me pesou o trabalho, porque aquilo que acabou de dizer era uma constante. Quando se vai para fazer algo que nos preenche e que nos dá, enfim, satisfação, que nos gratifica, essa palavra trabalho que normalmente acarreta um peso, não está lá. Pois não. Não está lá. E nunca esteve. Eu às vezes brinco com os meus amigos desse tempo, que ainda hoje, com quem ainda hoje partilho o meu dia-a-dia. Enfim, eu venho a Guimarães 2, 3 vezes por semana, agora que tenho tempo para isso, não é? Para estar com as pessoas, com quem sempre partilhei grande parte da minha existência. E digo, eu nunca trabalhei. E ele diz, nunca trabalhaste? Não, nunca tive essa sensação de, aí vou eu para o trabalho. Lá vou acordar para... Não, fiz sempre com muito prazer, fiz sempre as coisas de uma forma muito solta e por isso nunca me pesou esse volume grande, claro, de trabalho, porque para além da intensidade, enfim. E é muito benéfico termos um sentido pragmático ao longo da nossa vida, em muitas fases. Mas pedindo-lhe uma resposta um bocadinho mais elaborada e um pensamento não tão pragmático. Li numa entrevista sua, aliás ouvi, porque foi uma declaração pós um jogo. O professor disse que o futebol é um espelho da sociedade. Porquê? De onde vem? Que pensamentos tem que o levam a esta frase? Pode explicar-nos um pouco melhor? Fundamentalmente, a grande competitividade que hoje existe em termos sociais, seja ela qual for a vertente em que insere a sua atividade, não é? No futebol sempre lá esteve, não é? E por isso há aqui um paralelismo e um reflexo dessa competitividade que normalmente está no desporto, e quando falamos de desporto em Portugal, infelizmente, estamos a falar fundamentalmente de futebol, não é? Está também no dia-a-dia, começa quase no infantário e prolonga-se ao longo de todo um percurso de vida das pessoas. E por isso, quando se fala em espelhar, tem muito a ver, de facto, com esse sentido competitivo que não abono. Sentido competitivo e único, de objetivo, até. Sim, de alguma forma. E de interesses, não é? Mas de qualquer maneira, aquilo que o futebol tem é assim, de uma forma mais solta. Ok. Onde há muito para distribuir, e em termos desportivos, o futebol foi sempre a modalidade que tinha, não sei se muito ou pouco, mas tinha. A competitividade existe. Na procura, de facto, de cada um ficar com a melhor das fatias, ou com a maior das fatias que está enfim, em jogo. Hoje, o mercado de trabalho, a sociedade de uma maneira geral, também ela se tornou muito igual, muito competitiva, os números, as médias, enfim, tudo isso está quase desde o início da carreira académica a ser jogado, não é? E por isso, quando falo que o futebol espelha um bocado neste transfer, que aliás é uma linha com dois sentidos, não é? As pessoas que estão no futebol são pessoas da sociedade e, enfim, claro, não se pode isolar. Vamos falar de futebol mais um bocadinho, se permite. Gostava de falar do seu percurso no Vitória Sport Clube, mas nada de especial, aqui só como um apontamento, tenho uma curiosidade que gostava que nos pudesse responder o porquê de ter sido assim. Porque reparei que a sua presença no Vitória Sport Clube é um tanto irregular e de tempos curtos. Está entre 92 e 93, 95 e 96, 2004 e 2005, 2010 e 2012, correto? Não.
Mas é assim, os dados que aparecem, eu não sei se está a consultar a Wikipédia ou qualquer coisa do género. Aqui, neste caso, destas datas, sim, foram algumas datas mais soltas que apareciam do seu tudo currículo. ou grande parte do que está nas redes sociais não corresponde exatamente àquilo que... Então, qual é assim, é a sua presença no Vitória? Exato. Obrigada. É bom até esclarecer isso, então. Mas fica esclarecido, é fácil. Pois. Eu entrei, como já referi, por convite do então Presidente António Pimenta Machado, em 80-81, para o Vitória. Sim. E nele permaneci de forma continuada até 99. Ok. Muito bem. Continuado. Este percurso foi sempre... houve uma ligação profissional, contratual, permanente ao Vitória durante quase 20 anos. Julgo que 19 anos. Nesse período, sim, por 2 vezes, uma vez porque o Vitória estabeleceu um protocolo com o Vila Real e transferimos para lá cerca de 12 ou 13 jogadores, e na altura foi-me solicitado que os acompanhasse. E por isso há 1 ano em que eu estou em Vila Real, mas por força do tal protocolo que foi estabelecido entre os 2 clubes. E depois, em 96, 97, eu volto a sair para Faf, num outro protocolo semelhante, em que estamos em Faf 3 anos, com um lote de jogadores também cedido pelo Vitória, num processo, digamos, de complementar a formação. Eram ex-júniores, estavam nos primeiros anos. De ser feito nessa época? Porque assim esclarecemos algumas dúvidas que... Hoje há as equipes B, há as sub-23 e naquela altura não havia nada disso. Mais tarde surgiu uma legislação com a possibilidade de fazer os clubes satélite, mas nessa altura não. O que se podia fazer para completar uma formação que acabava aos 18 anos e entre os 18 e 20 anos, 21, havia uma perda muito grande dos jogadores por não encontrarem um espaço para continuar a evoluir, fomos encontrando algumas soluções alternativas, e as soluções alternativas eram, de facto, esses protocolos que se podiam elaborar com clubes de zonas vizinhas. Também existiram, e eu coordenei o setor de formação do Vitória durante 15 anos, dentro desse período de tempo. Estabelecemos com clubes aqui da periferia. Olha, o Brito foi um deles. Onde estamos? Estamos aqui. Podemos revelar. Amigos do Urgeses, o Ribeiro de Pena, enfim, uma série de clubes em que colocávamos jogadores e muitas vezes também parte do quadro técnico para acompanhar a evolução dos jovens, porque não conseguíamos absorver todos dentro do clube, e então, em vez de termos ali, enfim, alguns que não queriam jogar, colocá-los e fazê-los acompanhar tecnicamente, garantia de facto alguma evolução. E há casos de muito sucesso nesse campo. Okay. Ainda bem que falamos, porque é esclarecedor e até revela algumas das práticas à época muito bem, que não eram incomuns e tão esclarecidas. Vou falar aqui de 2 ou 3 casos engraçados desses protocolos do futebol de formação. O ex-treinador e amigo do Vitória de Guimarães, chamado Moreno, fez iniciados no Vitória, era muito pequenino, hoje é um homem enorme, e não tinha crescimento, e foi cedido a um clube que já citei, que é os Amigos do Urgeses, onde esteve 2 anos, julgo, e eu recuperei, porque eu, para além de coordenar o setor de formação, treinava os júniores, recuperei quando júnior. Um outro técnico que também bem conhecido hoje, chamado César Peixoto, está a trabalhar no Passos Ferreira, também por uma fase de crescimento desacelerado, foi cedido aqui ao Brito, e mais tarde vim recuperá-lo também já com a idade júnior para voltar ao Vitória. Por isso foram protocolos que funcionaram assim. Sim. Uma outra figura do Vitória, uma outra figura do Vitória também muito conhecida, chamada Flávio Meireles, teve muitos anos como praticante e também como dirigente, resulta de um protocolo que fizemos com o Ribeiro de Pena, que é a sua terra natal. Não sei se conhece, uma pequena vila entre Faf e Vila Pouca de Aguiar, muito simpática. Hoje tem um lençol de água fantástico, vale a pena visitar. Num desses protocolos fizemos com o Ribeiro de Pena, por isso havia jogadores locais e alguns nossos que foram para cima também.
e o técnico e tal. E na altura, quando esse protocolo terminou, trouxemos o Flávio para Guimarães, onde permaneceu até hoje. E por isso eram coisas que se faziam assim e que deram alguns resultados positivos. O gosto com que eu vejo contar-me essas histórias faz-me perguntar se realmente a sua paixão no futebol está mais ligada a essa descoberta de talentos e perceber como otimizar as potencialidades dos jogadores, mais até do que coordenar uma certa parte técnica que depois se torna um sistema de semana a semana, não é? Que é mais ou menos quando há jogos. Deixa-me só aqui fechar a questão anterior e já vou aí. Tive aquele período todo, no Vitória que lhe acabei de dizer, de 80 a 99, julgo eu. Foi quando, depois de FAF, acabado o protocolo, fui para Moreira e aí parei com o vínculo. Aí saí, ok, aí há mesmo um corte. Muito bem. E voltei depois a Guimarães, ao Vitória, como treinador principal, em 2004, quando o presidente Vítor Magalhães assume a presidência. Estive só um ano, saí, estive na Madeira, estive na Académica, no Sporting de Braga e tal, e voltei outra vez como treinador principal em 2010. E por isso a minha passagem do Vitória faz, julgo, em termos profissionais, de uma ligação de 21 anos. De 3 períodos diferentes, exatamente. Não é? Porque aqui podemos aquele longo período, e depois 2004 e depois 2010. Claro. Muito bem. Agora vai ter que reformular. Não, mas agora não. Estava a dar informação nova, já lá vamos, porque agora vou-lhe perguntar isto, até um bocadinho atrevimento da minha parte, mas gostava que a sua prestação, o seu tempo no Vitória tivesse sido de outra forma, ou foi bom também sair para conhecer outras realidades? Eu pergunto isto porque é vimaranense, há sempre uma paixão maior ao clube da cidade, tinha um trabalho tão longo, a descoberta de novos talentos, ou foi positivo mesmo não ter saído e não ter ficado tão agarrado ao clube em si? É assim, a diversidade traz-nos riqueza, como é óbvio, não é? Seja em que área de atividade estivermos e por isso eu nunca fui muito prospectivo relativamente à minha vida, não é? Eu às vezes digo, fui ser um bocado como a rolha que vai na linha d'água, que bate aqui, bate ali e vai indo, não é? As coisas apareceram ainda hoje. Manteve-se no seu caminho de trabalho, o melhor que pôde? Nunca disse assim, quero chegar ali. E é por aqui que eu tenho que ir para ali chegar. Nunca foi assim. Deixei sempre que as coisas fluíssem. E naturalmente elas foram acontecendo. E por isso eu podia até ter feito uma ligação permanente ao futebol de formação e as coisas eram pacíficas por aí. As coisas surgiram com a tal naturalidade, com momentos de facto de convergência, mas também com alguns momentos de ruptura. E quando esses momentos de ruptura apareceram, usando o velho adágio, não é? Quem não está bem põe-se, foi o que aconteceu, não é? E por isso aqui, ali e acolá, quando as coisas não tinham mais caminho, do meu ponto de vista, em minha opinião, o melhor que eu podia fazer era, de facto, procurar uma nova direção, um novo trajeto, um novo projeto para a minha vida. Foi o que foi acontecendo. Há pouco o que lhe perguntava era se de facto sentia mais prazer neste trabalho de descoberta de novos talentos e treinar miúdos para eles próprios descobrirem e começarem a jogar cada vez melhor, não é? Que é uma surpresa para ambas as partes, para quem vê o trabalho dar resultado, para o jogador que nem sabia do que era capaz e com treino e porque respeita o míster atinge esses objetivos, do que se calhar ficar tão preso a um clube só e àquela tarefa de jogos semanais que têm de se preparar com um certo rigor e há criatividade também envolvida nesse trabalho, há alguma criatividade, mas as duas coisas são muito interessantes. Para quem teve no desporto como o professor, o handball e tudo, acho que deve ser mais giro, muitas vezes vocês jornalistas, ou de forma já recorrente, confrontam-me com uma pergunta, não é? Qual? Que é assim, no seu histórico e olhando para os atletas com quem lidou, quem é para si referência? Ora, aí está uma que eu não faria. Pronto. Que me interessa-me falar de si, não dos outros. Muito bem. E eu respondo sempre, há aqui dois patamares de atletas que eu tenho, eu pessoalmente tenho que diferenciar. Aqueles que vão ao encontro da questão que vinha pondo, não é? Que eu vi crescer e vi fazer somas e vi encontrar um caminho em termos profissionais e isso gratifica muito, muito.
Eu quando penso no César Peixoto, no Custódio, no Macucula, no Flávio Meireles, no Alex, sei lá, no Quimberto, no Espírito Santo, também que passou aqui na formação, no Agostinho, enfim, são nomes que não lhe dirão assim nada, mas aqui à nossa comunidade e àqueles que acompanham o Vitória. Outro, sim, imensos atletas de referência, o Pedro Mendes, o Fernando Meira, enfim, seria exaustivo estar a criar atletas que chegaram alguns deles que chegaram aos grandes clubes, como ao Porto e ao Benfica, e à Seleção Nacional e ao mercado internacional com clubes de outra dimensão que em Portugal não temos. Esse tipo de atleta, pelo acompanhamento de os ver aos 9, 10 anos e vê-los depois homens e fazer carreiras e encontrá-los hoje com a vida organizada, o contributo que se deu no plano desportivo e no plano social para aquilo que eles são, de facto não tem comparação. Depois há os outros, não é? Com quem se trabalhou em vários clubes, e quando a pergunta é posta é sempre por relação à qualidade do atleta, enquanto atleta, não enquanto homem, não é? Com quem também tive o privilégio de trabalhar, e trabalhei com gente só aqui mais um à parte, que não interessará muito neste contexto. Ontem ou anteontem alguém me ligava da Lusa a dizer, olha, estamos a fazer um trabalho sobre o Nené. Nené, não sei se joga hoje ainda aos 40 anos no Vila Franquense e é o segundo melhor marcador da segunda liga profissional. Já? 40 ou 41, não tenho a certeza, mas está por aí. Posso errar um ano para trás, um ano para a frente. E o professor deu formação? Trabalhou comigo no Nacional, não é? Foi o melhor marcador nessa época, foi o maior goleador desse campeonato, e depois foi para a Itália, esteve muitos anos, tendo regressado depois a Portugal, já era esta ponta final da sua carreira. E é de facto um atleta de referência, mas eu não confundo o Nené com os outros. E eu estou a pegar no Nené porque é um expoente, mas podia pegar em muitos outros com quem trabalhei, também atletas de grande qualidade, não é? Que não fazem parte desse lote que eu, enfim, por pequeno que tenha sido, dei algum contributo para aquilo que eles hoje são, ou para a carreira que fizeram atrás. Claro. Sim, mas é uma pergunta ingrata. Realmente, quando a fazem, acredito que para si seja desconfortável falar dela. Mas é ingrata, mas pronto, eu quando respondo sempre separando as águas, pondo uns numa perspectiva unicamente profissional e outra numa perspectiva que também é profissional, mas foi também educativa, foi também de contributo para aquilo que... Já que falamos da educação e do amor ligado ao desporto, o professor também começa a escrever todos os seus pensamentos, né? As suas ideias são transformadas em alguns textos. Como é que surge esta sua ligação às crónicas que, entretanto, começa a escrever, não só no Expresso, não sei se há também algum recorde? Tenho colaborado com a Bola, ainda ontem, por exemplo, fiz uma crónicazinha, são coisas muito ligeiras, não é? Eu não sou escritor, nem... sou um observador e tento passar porque não o faz com um ritmo diário e profissional. Não foi a minha vida, não é? E por isso sou um observador e tento pôr em texto um bocado aquilo que observo, sem grandes... Como é que surgiu o primeiro convite? Lembra-se para o primeiro órgão que escreveu? Sim, já escrevi para o Record também, alguma coisa. Sim. Foi o primeiro? Coincido com os grandes eventos, não é? Há um campeonato de Europa, queres fazer umas colunas e tal, para acompanhar? Ok, faz. Então tenta-se fazer, não é? Depois a Bola também tem feito, aqui e ali, pronto, um jornal ou outro, o próprio JN também, mas sempre coisas muito localizadas no plano técnico, não é? Sim. Ao nível de uma colaboração um bocadinho mais ampla, que dá uma liberdade maior enfim, mais horizontal. Tenho colaborado com o Desportivo de Guimarães, que é um órgão que faz parte da Rádio Santiago, da empresa do Grupo Santiago, e aí sim tenho escrevido mensalmente uma crónicazinha já com alguma amplitude maior, que não se centra unicamente, digamos, naquilo que se observa no campo. O que é que gostava de escrever sobre desporto, que ainda não escreveu? Porque fala-me que tem que normalmente se agir-se um tema, e é mesmo assim, não é? É pedido um tema e é sobre ele que tem que falar. O que é que gostava de escrever sobre desporto? O que é que era importante passar aos outros? Porque sabemos que a palavra escrita fica e passa, não se perde.
lê-se com tempo, para o próprio leitor é algo que mistura também com a sua informação e torna-se tudo mais pessoal e mais amplo. O que era importante, então, por esta via, ser escrito sobre o desporto? Como eu disse atrás, eu não sou escritor, sou um observador que tenta passar ao texto, para texto algumas coisas que vou vivendo. E tenho aquilo que eu tenho escrito, nomeadamente para o desportivo, não é? Que é onde as coisas saem um bocadinho do campo e da parte técnica para enfim, para ser mais generalistas, se quiser. Tenho, pegando um pouco naquilo que é a essência, o jogo, espartilhá-lo de alguma maneira, quebrá-lo, fragmentá-lo nos fatores que de alguma maneira contribuem e que o envolvem, mas que não estão, enfim, de alguma forma tão fechados àquilo que se passa dentro das quatro linhas, não é? Há, de facto, todo e que sabe porque esteve no meio, não é? Como esteve no meio, consegue alargar essa visão sobre os temas. Eu não tenho nada comigo nisso, mas pronto, de alguma forma, há 2 ou 3 meses atrás, o Vitória de Guimarães festejou o seu centenário, não é? Sim. Ok. Para lhe dar uma ideia um bocado daquilo... Estivemos aqui com o Raul Rocha, por falar nisso. Muito bem. Teve um conjunto de eventos dentro daquilo que era o programa de comemorativo desse centenário. Fez uma festa no multiusos, muito engraçada, pronto, com muita gente. Escrevi sobre isso. O motivo foi a festa, não é? Mas estava lá mais alguma coisa do que a festa, não é? Claro. Porque uma das coisas que me chocou, e não tenho problema de ter frontalidade, não é? Ou que me choca, é esta realidade que o Vitória vive no plano financeiro neste momento, não é? Segundo aquilo que é público, não é? A gente não tem a curiosidade, nem tem, se calhar, tecnicamente a competência para olhar para as contas do Vitória ou da SAD do Vitória e lá chegar. Mas o que é público é que o Vitória tem um déficit de 60 milhões de euros ou cerca disso neste momento, não é? Pergunta-se, como é que em 10 anos uma SAD começa com um passivo zero, acumula, de facto, 60 milhões de negativos. Então o que é importante escrever sobre desporto é aquilo que ninguém fala. A propósito da festa, não é? A propósito da festa, não é? Aquilo que eu escrevi, ou aquilo que era o núcleo do que eu queria escrever, quando me perguntam o que é que gostava de escrever, gosto de escrever sobre estas coisas. Claro. Como é que é possível que 4 ou 5 pessoas que estavam sentadas na primeira fila da plateia da festa, tivessem direito a esse lugar, sendo que eles e as suas administrações, a administração não é uma pessoa única, não é? São responsáveis por uma situação de pré-falência técnica da SAD vitoriana. Essa afronta educada que faz é muito útil. Por exemplo, a escrita nessa altura foi para aí. E vai indo para aí também, como eu disse, eu não sou muito prospectivo relativamente às coisas, de estar a ver lá e como é que vou lá chegar. Elas vão surgindo, não é? Neste momento há um grande tema, e já lá volto ao Vitória, que é a venda de novo de parte de uma percentagem da SAD a um investidor. É um bom tema para se escrever. Por exemplo, os assuntos vão surgindo assim. Por isso, se escrevo para a Bola ou para o JN numa perspectiva mais técnica, eu tenho a liberdade de colaborar com o convite do Grupo Santiago, podendo escrever de uma forma mais crítica, se quiser, criativa, mais ampla, não tão presa. Mas quando me pergunta, isto para fechar a questão, quando me pergunta, gostava de escrever sobre o quê? Não gostava de escrever sobre nada, vou escrevendo sobre aquilo que o dia-a-dia vai revelando, não é? Claro, claro. Esta minha pergunta até ia mais no sentido de alguma falta de apoio, algumas chamadas de atenção que é necessário fazer aos vários governos que foram passando. Agora falava de quem estava sentado na linha da frente, vamos transportar isto para a política. Também tem muito que ver com a falta de apoios que existe às diferentes modalidades desportivas e atletas que são tão medalhados e que
com tanto esforço, conseguem chegar mais longe, trazem tantas medalhas de ouro, prata e bronze, coisas que nem são faladas, ou então só são noticiadas. Se as pratas aparecem e os ouros, mas não são modalidades acompanhadas. Isso leva-nos para uma outra questão. Claro que sim, também, talvez não tenhamos hoje aqui tempo para falar sobre isso. É uma questão muito interessante, não é? Porque a velha questão e o velho binómio, se quiser, ou oposição entre aquilo que é a nossa cultura, que no fundo é uma cultura de vitória, por contraponto com uma cultura desportiva mais conseguida, mais e de semear genuína. Para colher mais à frente. Pronto, e por isso aquilo que se vive não é nada que seja muito saudável, não é? As pessoas gostam fundamentalmente de ganhar. E como quem ganha neste país está restrito a três nomes. Vamos dizer lugares, para não dizer nomes. Quando se pergunta a alguém de que clube és, até pode dizer, até gosto do clube da minha terra, mas sou do Porto, ou do Benfica, ou do Sporting, não é? E por isso este tipo de coisas merecia, de facto, um trabalho que as contrariasse. A questão das modalidades. Só nos interessam, só nos, enfim, prendem a atenção no momento dos grandes eventos. Ninguém quer saber do handball no dia-a-dia, ninguém quer saber, é uma força de expressão. Sim, ou seja, há sempre uma porcentagem de pessoas que gostam. Claro que sim, existem ou do atletismo, regionais que fazem esse trabalho. Ou do vôlei. Agora, se Portugal estiver nos Jogos Olímpicos, estiver num campeonato do mundo, como recentemente aconteceu com o handball, e com uma prestação muito interessante, aí damos alguma atenção à modalidade. Brilha, mas, não é? Nessa altura brilha. Mas damos atenção uma vez mais na perspectiva do ganhar, não para desfrutar daquilo que a modalidade nos oferece. Em Guimarães, por muitas voltas que queiramos dar, o futebol prende-nos a mente e o coração. No Vitória acontecem muitas coisas. E uma tradição Passam-nos ao longa, lado, né? O Vitória tem tido sucesso nas modalidades de pavilhão, aquáticas, enfim, de combate inclusive, com resultados fantásticos ao nível dessas modalidades de kickboxing e essas coisas. E é no momento em que o atleta vai ali ao estádio porque ganhou uma medalha ou um campeonato do mundo e tal, que se batem umas palmas, mas pouca gente dá. É o futebol, é o futebol, é o futebol. Por isso isto é uma perspectiva que está implementada no nosso país. Em geral, claro, não tem a ver só com Eu tenho alguma inveja quando vejo as modalidades, essas modalidades jogadas noutros países, com pavilhões, com milhares de pessoas. A assistir. A assistir. É verdade. E por isso isto aqui não acontece. E por isso é esta e não sei como ultrapassaremos isto um dia, não é? Esta nossa dependência do futebol quase em exclusividade. Vai pensar e escrever sobre isso, quem sabe ainda nos dá uma sugestão de como superar isso. Há ainda duas perguntas que eu gostava de lhe fazer antes de fecharmos o programa. Esta é um bocadinho pessoal. O professor tornou-se muito reconhecido, não só pelo futebol, mas também por características muito fortes da sua personalidade. É verdade, muitas pessoas o identificam, não dizem logo professor Manuel Machado, treinador de futebol, mas também que disse isto, aquilo, que afrontou, que teve uma frase mais polémica. É verdade, pronto. É também mediática a sua pessoa por isso. Como é que lidou com isto ao longo da sua vida? Faz-lhe alguma confusão? Não liga nenhuma? Não ligo nenhuma mesmo. É assim, pronto. Eu sou muito desprendido das coisas em relação àquilo que é a parte profissional. Ou seja, eu já o disse 2 ou 3 vezes, não queria estar a repetir-me, nunca tive objetivos de... E agora estou sem... Pois, então também não sentiu que nada o prejudicasse, não é? Que viesse por fora. Agora, eu acho que quando a boca mexe e não tem som, que é grave. Quando mexe tem que ter som e tem que ter significado aquilo que é dito e por isso ter alguma contundência naquilo que vamos dizendo e manifestando opinião, que é sempre discutível e não tem que ser a opinião certa ou a mais certa, mas é a nossa opinião. Penso que a perda do pensamento crítico e da capacidade de tudo expressar esvazia, digamos, aquilo que é a personalidade de quem quer que seja. Então, quando estamos a falar de espaço público, não é? Algo a que todos podem aceder. Se não existem esses 2 critérios, é grave.
Eu nunca vi o futebol também como uma coisa tão fechada assim. O futebol, já falámos disso também, expressa um bocado aquilo que é a realidade social. Há de facto ali uma linha nas duas direções que os interligam, não é? E por isso há muitas coisas à volta do futebol que merecem ser referenciadas, que vão para além do fora do jogo, ou da falta, ou do penalti que se marcou ou deixou de marcar. E por isso nunca abdiquei de alguma forma de me manifestar, não é? Dizer aquilo que pensava em cada um dos momentos, acerca de cada uma das coisas que na altura fazia de facto sentido serem abordadas. Pois. E quando me fala enfim, de ir um pouco além daquilo que é de facto os contornos que um treinador normalmente tem. Tem um bocado a ver com esta minha perspectiva de me poder expressar, dessa minha liberdade de ser observador e de alguma maneira ter de facto algum pensamento crítico enquanto a cabeça for funcionando e quando tenho a oportunidade de dizer as coisas não deixo de o fazer, não é? Ainda bem. Guimarães, o que significa para si? É a minha cidade, é uma cidade em que estou em termos familiares há gerações, não é? Não sou novo na cidade, não é? Os meus pais eram de cá, os avós, os bisavós, e por isso há uma grande ligação à cidade, não é? E eu vivo, como lhe disse, por razões de caráter familiar no Porto, há quase anos. No Grande Porto, em Matosinhos. Mas venho a Guimarães 3 vezes por semana. Não é por acaso, isso já diz tudo, já quase que responde à minha pergunta, não é? Realmente quando vem para Guimarães sente-se de outra forma. Se calhar sente-se mais o Manuel, porque as primeiras experiências estão aqui, não é? E, portanto, há uma autenticidade que se vive aqui que às vezes se perde por força das deslocações que se fazem do trabalho, digo eu, não sei. Nunca perdi a ligação, até porque aquilo que é família de sangue, não é? Está aqui, os meus irmãos, as minhas irmãs estão aqui, não é? E o resto da família, o núcleo que vem do meu lado, está aqui, e por isso toda a minha relação com um espaço em termos urbanos. Eu nasci na freguesia mais central deste país, que se chama Oliveira do Castelo. É a freguesia central da cidade de Guimarães. Estive aqui até aos 17, 18 anos e não deixei de estar aqui, mesmo vivendo no Porto, já lhe disse, diariamente, claro. Durante 20 anos, vinha para Guimarães, não é? A mesma questão da escola, que não é Guimarães por acaso, é Famalicão, mas é a primeira freguesia. É a fronteira, não é? É Ronfe, Guimarães, Joano. Ficava aqui no trajeto para eu poder, vindo do Porto, parar em Joano, fazer da manhã na escola e ir à tarde para fazer o futebol juvenil e a parte da coordenação em Guimarães. Por isso a minha ligação a Guimarães nunca se perdeu. Não se perdeu, tanto que está aqui hoje. Estamos aqui hoje a relembrar o porquê de termos chegado à cidade europeia do desporto em 2013. Não foi por acaso, é por todas essas histórias que estamos aqui a contar e todas as que aconteceram depois dessa data em que muda realmente o paradigma do desporto. E o desporto chega aos cidadãos também, não só aos atletas, não é? E isso é importante. E Guimarães tem, de facto, hoje que, de alguma forma, se orgulhar daquilo que foi construído ao longo dos tempos, não é? Em termos mesmo físicos, não é? Ao nível das infraestruturas e tudo mais, que hoje a cidade tem e oferece aos seus habitantes. Por relação, eu digo muitas vezes que, perante discursos políticos que dizem assim, vamos deixar para pagar às novas gerações aquilo que hoje ficamos a dever. Então, eu quando penso naquilo que encontrei ao chegar e aquilo que deixo ao partir, acho que de alguma maneira paguei o que estava atrás, que era bem fraco e bem pouco. Os novos deverão continuar a pagar aquilo que a gente cá deixa, porque é muito mais, incomensuravelmente mais, as pessoas que hoje ainda reclamam daquilo que é, enfim, a qualidade de vida em Portugal. Não fazem a mínima ideia. Estou a falar de gente que esteja abaixo dos 25, 30 anos, não é? Daquilo que era o país que a geração anterior encontrou. Um país a todos que tinha os níveis. Uma política, como já aqui foi dito desta mesa, e disso diz muito. Todos os níveis. Deixámos muito um obrigada. País bem melhor. Verdade. E uma cidade em Guimarães, falando de Guimarães, também ela bem melhor para aqueles que cá ficam, por relação com aquilo que encontramos quando cá chegamos. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer. Obrigada, gostei muito da nossa conversa.